beleza. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero, e eu multiplicarei. Farei de você a comunidade de povo, e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, esses 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem sua herança, quando eu voltava de Padã. Para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho da pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu o abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel, curvou-se com o rosto em terra, e José tomou os dois. Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse mais novo, e cruzando os braços pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho, e abençoou José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida e até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque. E cresceram muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muito povos. Isso vem por causa do próprio Jacó, né? Que Jacó tomou a descendência e a bênção foi em volta disso, que o mais novo vai servir o mais velho. Aí por isso que ele está continuando isso. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará seu nome para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que também dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Então Jacó chamou seu filho e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir os filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rubem, você é meu primogênito, minha força, primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi, seus irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens e ao seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhe o seu tendão. Maldita seja sua ira, tão tremenda, e a fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, eu os dispensarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre seu pescoço, sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu. Vem para, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apertará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento e uma videira, e seu jumento ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar, e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar, Issacar no caso é outro filho, o seu lugar, como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá ao trabalho forçado. Dan, outro filho, Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel.
Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair das costas do seu cavaleiro. O Senhor espera a tua libertação. Ó Senhor, espera a tua libertação. Gade, outro filho, será atacado por um bando, mas é ele que atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta, ele oferecerá manjares do rei. Naftali é uma gazela solta, e por isso faz festa, cada um dos filhos. Naftali é um, Asser é outro. Então a mesa de Asser será farta como oferecerá manjares do rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacam, atirando-lhes flecha com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços permanecem fortes e ágeis para atirar. Pela mão do poderoso Jacó, pelo nome do pastor da rocha de Israel. Pelo Deus do seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que abençoa com bênção do alto dos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. As delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. São estes que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhe disse, ao abençoá-los, dando cada um a bênção que lhe pertence. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, Oitita, na caverna do campo de Macpela, perto do Manre, em Canaã. Campo que Abraão comprou a Efron. Oitita, com propriedade de sepultura. Ali foram sepultados Abraão, Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar das instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. A eles o embalsamaram, levando para o embalsamento. Meu Deus, eu li tudo errado. Que embalsamaram seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completo, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permitam partir para sepultar meu pai, logo depois que voltarei. Respondeu ao faraó: vai e faça o sepultamento do seu pai, como esse eu fiz jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além dele, todos da família de José, os seus irmãos e todas as casas do seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen, carruagens de cavaleiros. Também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que ali habitavam viram aquele prato na ilha de Atade, disseram: os egípcios serão celebrados uma memória de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Mizraim. Assim, os filhos de Jacó, o que este lhes havia ordenado, levaram-no à terra de Canaã, e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que, com o campo, Abraão tinha comprado de Efron o Hitita para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais os que tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o nosso pecado dos servos de Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a sua família, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos seus filhos de Efraim. Além disso, curiosidade que a Bíblia fala que quem vê a terceira geração é muito abençoado por Deus. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés.
Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez o que os filhos de Israel lhes prestaram juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois do embalsamento foi colocado num sarcófago no Egito. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou ler Mateus, meu nome. E por quê? Porque tá lá, na ordem. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mulher foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Robão. Robão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazer. Eleazer gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo, até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la de desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele pôs o nome de Jesus. Glória a Deus.